pessoas vão precisar ser submetidas a esse tipo de teoria e ela pode induzir a milhares de óbitos. Então, eu não concordo com isso de forma generalizada. Em pequenos grupos populacionais, isso pode ser usado. Muitíssimo obrigado. Tem alguns pacientes que nós temos conhecimento que, ao serem infectados, depois fizeram declarações do tipo: eu tive o melhor tipo de vacina, o vírus. A senhora concorda com esse tipo de declaração? Eu acho que nós podemos desenvolver imunidade de duas formas, se isso está bem claro para a sociedade. A doença em si confere imunidade, mas a vacina confere imunidade em escala. A gente não precisa esperar que muitas pessoas adquiram a infecção para elas terem imunidade. Mas se a gente dispuser de uma vacina, claro que a gente vai ter imunização mais rápida de muitas pessoas. Agora, no contexto atual, nós sabemos que a doença confere uma imunidade mais eficaz do que a vacina que nós estamos utilizando, porque nós estamos usando vacinas em fase 3, pela nossa urgência, a doença é uma urgência, e por isso nós temos uma menor efetividade, o que não significa dizer que nós não devemos tomar vacina. Não, perfeito, mas assim, esse tipo de declaração, se alguém que foi infectado pela Covid-19 disser, eu tive a melhor vacina, o vírus, a senhora incentivaria esse tipo de comportamento? Eu, inclusive, gravei um vídeo, senador, sobre isso, dizendo às pessoas que é necessário que elas tomem a vacina, mesmo que elas tenham tido a doença. Perfeito. Nós estamos diante de novas variantes, então, tudo é muito incerto. Então, mesmo que tenha a doença, é aconselhável que as pessoas se vacinem. Muitíssimo obrigado, porque essa declaração foi de Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, chefe de governo e chefe de Estado, e que eu acredito que é uma declaração para os brasileiros que acabam indo no sentido contrário do que a senhora, inclusive, aqui mesmo argumentou, que é a tese da imunidade coletiva ou da imunidade de rebanho. Muito obrigado por vosso esclarecimento nesse sentido. Pois não. Lhe pergunto, doutora Mayra, veja, a senhora falou ainda há pouco que a OMS cometeu erros, né? Me parece que foi, inclusive, uma resposta sua ao relator Renan Calheiros, dizer o seguinte: a recomendação da OMS para que as pessoas não usassem máscaras fez milhões de pessoas se infectarem. E, de fato, parece-me que a orientação da OMS só foi a partir de junho, não é isso? Isso, a situação de emergência foi em janeiro e somente em junho foi dada a orientação para que todos usassem máscaras. A senhora considera, então, que esse foi um dos erros cometidos pela Organização Mundial de Saúde? Sim, se hoje a nossa orientação, nós sabemos que se trata de uma doença de transmissão por aerosóis, todos nós devemos usar máscara. E o que dizer das aglomerações sem máscaras que o presidente da República faz, como a que aconteceu neste último final de semana no Rio de Janeiro? Senador, a minha presença aqui é técnica, então as minhas orientações enquanto técnica e médica, eu uso máscara e eu faço distanciamento social, mas eu não vou comentar as questões relativas ao presidente, aos ministros, aos secretários de Estado, porque não é a motivação para eu estar aqui. Mas, perfeitamente, eu só quero depreender um raciocínio. Se a senhora considera que é um erro, e de fato é, a OMS só ter recomendado o uso de máscara até junho, aglomerações com milhares de pessoas, sem máscaras, e declarações contra o uso de máscaras, a senhora não acha que influem os brasileiros? Eu não vou opinar no comportamento do presidente da República. A minha orientação enquanto técnica E se uma outra autoridade pública assim atuasse? É opinião, senador. Eu vim para cá para relatar fatos Maria, e falar da minha conduta técnica. Me permita, respeitosamente, doutora Maria, opinião, a senhora torcer para o Ceará, eu torcer para o Flamengo. Usar máscara ou não, me parece que não é opinião. Mas é a minha, eu já disse para o senhor, como médica, eu oriento a todos os meus pacientes, a família dos meus pacientes, os meus familiares, a usarem máscara e manter o distanciamento social. Sigo esses preceitos. Perfeitamente. Então, eu vou depreender que, pelo seu raciocínio, então, o presidente cometeu um crime contra a saúde pública, contra a ordem sanitária, no domingo, inclusive, pelo que a senhora claramente considera aqui, né? Doutora Mayra, o Regimento Interno do Ministério da Saúde estabelece como finalidade de vossa secretaria, e eu aqui destaco, é uma das secretarias mais importantes do Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação, o seguinte: planejar, coordenar e apoiar as atividades relacionadas ao trabalho
e a educação na área da saúde, a organização da gestão da educação e do trabalho em saúde, a formulação de critérios para as negociações e estabelecimento de parcerias entre os gestores do SUS e ao ordenamento de responsabilidade entre as 3 esferas de governo. A senhora considera que isso foi desenvolvido durante a pandemia da Covid-19? Sim. A senhora poderia descrever? No início do meu discurso, se o senhor acompanhou, eu citei aqui todas as ações empreendidas pela CEGEDS para o enfrentamento da pandemia. 3 ações, elas continuam existindo e elas foram essenciais e são essenciais. O Brasil Conta Comigo profissionais de saúde, o Brasil Conta Comigo estudantes e o Brasil Conta Comigo residentes. A principal atuação da CEGEDS é qualificar a força de trabalho do SUS no Brasil. E nós oferecemos treinamento e fizemos talvez o maior banco de dados de profissionais do mundo. Desses profissionais, 1.007.000, boa parte deles foi treinado nos protocolos clínicos da Covid e colocado à disposição de todos os estados e municípios brasileiros, que nós sabíamos que os recursos humanos eram um elemento fundamental para o enfrentamento da doença. Então, esse papel de treinamento e formação, inclusive dos agentes de saúde, foi feito pela nossa secretaria. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que 72,6% dos profissionais de saúde do Brasil, até março de 2021, não receberam treinamentos relacionados à Covid-19. A senhora acha que essa pesquisa da FGV está errada? Não, é uma instituição de grande credibilidade, mas o que precisa ficar bem claro é a diferença do Ministério da Saúde disponibilizar a formação e cabe aos profissionais, por livre-arbítrio, aderir ou não, fazer ou não essa formação. Ela foi disponibilizada, ela foi divulgada, inclusive muitas delas feitas em parceria com diversas entidades e instituições, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade de Goiás, USP. Pelo que a senhora está dizendo, o Ministério da Saúde, vossa secretaria, ofereceu, disponibilizou treinamento e os profissionais, e 73% dos profissionais de saúde do país disseram que não queriam participar. Eu não vou saber se todos eles tiveram conhecimento. Nós fizemos uma rede de divulgação muito grande através do CONAS e CONASEMS. Agora, nós precisamos, senador, levar em conta um fator importantíssimo. Perfeito. Boa parte desses profissionais, heróis de enfrentamento, são os verdadeiros heróis de enfrentamento à pandemia, não nós que estamos aqui, eles sequer tinham tempo de voltar para suas casas. Na UTI que eu trabalho, houve dias em que nós dobrávamos os plantões, e isso é irregular, porque simplesmente os colegas adoeciam e não tinha quem substituísse, a gente tinha que dobrar os plantões. Então, foi o que aconteceu, nós tivemos um grande número de profissionais que estavam na linha de frente infectados, essas pessoas não tinham tempo de fazer outra atividade senão cuidar do povo brasileiro. Doutora, qual a sua opinião sobre a Fiocruz? É uma instituição de excelência que tem dado grande contribuição para a vacina agora no Brasil, no momento que nós vivemos. Só tem conhecimento de vossa declaração sobre a Fiocruz? Sim. Posso colocar aqui? Pode. Elege os seus próprios candidatos à presidência. Eles fazem uma lista tríplice e é apresentada para a presidência da República. Da última vez, ainda foi no governo do PT, e o senador Tarso foi uma das pessoas que endossou o nome dessa mulher aí. Foi uma guerra que a gente moveu para convencê-lo e a gente não conseguiu. Ano que vem a Fiocruz vai ter eleição. O que a gente tem que começar a fazer é acabar com essa influência do Conselho Nacional de Saúde, que vai o presidente, vai a deputado, vai a todo mundo que é contra as medidas de esquerda, e tirar da Fiocruz esse poderio de direcionar a saúde no Brasil. A Fiocruz é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, que é mantida com recursos do Ministério da Saúde e trabalha contra todas as políticas que são contrárias à pauta deles, de minorias. Uma instituição que tem mais de 100 anos de existência. Uma das primeiras instituições sanitaristas dos laboratórios mais respeitados do país. Sobre a Fiocruz, já ouvi o que a senhora pensa da Fiocruz. Já ouvi, não concordo. Aliás, refuto veementemente, mesmo porque é a vacina da Fiocruz, consorciada com o laboratório AstraZeneca, que está salvando a vida de milhões de brasileiros. Mas, sigamos. Doutora Mayra. Pois não.
Temos um documento aqui, tem um documento aqui da senhora, assinado pela senhora. Queria confirmar se esse documento é de fato assinado pela senhora, que é um documento de 7 de janeiro de 2021, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Esse documento tem o primeiro parágrafo, mas no segundo parágrafo a senhora disse: aproveitamos a oportunidade para ressaltar a comprovação científica sobre o papel das medicações antivirais, orientadas pelo Ministério da Saúde, tornando dessa forma inadmissível, diante da gravidade da situação de saúde de Manaus, a não adoção da referida orientação. A senhora confirma esse documento? Sim. Perfeito. Então, presidente e senhor relator, a doutora Mayra acaba de contradizer o ex-ministro Eduardo Pazuello, que disse aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, em depoimento na semana passada, que o Ministério não havia recomendado o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Então, reitero, senhores membros da CPI, senhor presidente Omar Aziz, senhor relator, o senhor Eduardo Pazuello mentiu nessa comissão parlamentar de inquérito, senador, confirmado agora pela doutora Mayra. Uma orientação do termo jurídico é diferente de uma recomendação. Uma recomendação tem um peso mais forte, é por definição. Uma orientação é uma Então ele instrução. utilizou de eufemismo. Hoje tem sido um festival de figuras de linguagem. Não houve esclarecimento sobre o papel de ironia, não houve esclarecimento de eufemismo. Acho que nós vamos ter que inaugurar aqui aulas básicas de literatura, aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Sigamos, doutora Mayra. Veja, qual a sua opinião sobre alteração de bula de remédio sem ser apreciada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Eu desconheço essa situação. Não perguntei se a senhora conhece ou desconhece. Eu quero saber qual é a sua opinião. A minha opinião é que hoje qualquer medicamento só pode ter a bula alterada, os medicamentos reposicionados, por exemplo, se passa pela avaliação da Anvisa, que é a nossa agência reguladora. A senhora conhece o doutor Luciano Dias Azevedo? Não me recordo. A senhora Nise Yamaguchi, a senhora tem algum conhecimento com ela? Doutora Nise, conheço. A senhora não teve conhecimento que ocorreu uma reunião declinada aqui pelo ministro Mandetta e pelo presidente da Anvisa, onde se propôs a alteração da bula da hidroxicloroquina, ao qual foi refutado pelo presidente da Anvisa? Ouvi a menção assistindo à CPI, mas não tive conhecimento enquanto secretária dessa reunião. A senhora nunca participou de nenhuma reunião que isso veio a ser tratado? Não, senhor. Veio a ser tratado. A senhora falou aqui que ainda hoje existem países que utilizam a hidroxicloroquina para tratamento precoce. A senhora pode declinar algum desses países? Existe uma lista de 20 países que têm protocolos. República Tcheca, hoje Cuba. Ainda presente? Sim, a gente tem um protocolo de Cuba recentemente lançado. A gente tem vários países. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora declinou aqui que foi uma honra ter participado da missão de Manaus. Reitera? Sim. Por que a senhora utilizou-se de habeas corpus, então, para falar sobre o Amazonas aqui? Eu estou respondendo a tudo que me foi perguntado. A questão é então, eu saúdo Vossa Senhoria por conta disso. Se Vossa Senhoria está falando sobre o que foi perguntado, para que se utilizou do habeas corpus? A questão do habeas corpus, senador, foi para pedir o respeito, porque eu assisti da minha casa os depoimentos anteriores e eu vi depoimentos aqui em que os depoentes, que são simples testemunhas, foram tratados como réus. Então, assim, pedi a proteção porque achei indigno o tratamento que eles receberam aqui. Mas a senhora está sendo destratada? Não, mas o senhor me fez uma pergunta. Não, perfeitamente. Eu só acho o seguinte, do meu habeas corpus. Não era o habeas corpus para falar de uma missão que foi honra? Mas sim, eu estou falando, respondi a todas as perguntas que os senhores me fizeram até agora. Obrigado, doutora Mayra. Presidente, veja aqui, só para concluir, senhor presidente, nessa história, faço só essa última pergunta, a senhora se recorda de alguma fala do presidente da República defendendo o isolamento social? Não me recordo. Algum momento, durante este período todo da pandemia, ele chegou a reunir com a equipe do Ministério da Saúde, chamou o ministro, algum dos ministros, passaram 4 já por lá, chamou alguns dos ministros da equipe e disse: gente, nós estamos numa guerra, vamos vencê-la, é necessário reforçar o que a ciência diz, é necessário reforçar o isolamento social, vamos esperar a vacina. Em algum momento teve isso?
Eu acho que o presidente fez uma única visita, que eu me lembre, no Ministério da Saúde, numa reunião onde foram apresentados todos os planejamentos estratégicos das secretarias. Então, quer dizer que em mais de um ano de pandemia, muitíssimo obrigado, doutora Mayra, pela informação. Eu acho que contribui muito com o relator Renan Calheiros. Em mais de um ano de pandemia, o presidente da República fez somente uma visita ao Ministério da Saúde. Não, senador. Somente que uma eu para reunir. que eu participei. Não, a senhora acabou de dizer que foi uma visita. Não, que então, fez. que o senhor perguntou que eu tenha participado. Em algum momento Eu ele não falou sei dizer defendendo das isolamento vezes. social? Não. presidente Isso é ótimo, isso é fundamental, essa informação. E já concluo, senhor presidente, antes que o meu querido líder do governo se levante, né? Essa é uma ótima e necessária informação, porque, veja, presidente, falo para concluir, tem uma grande história nessa pandemia que ainda não foi abordada nessa CPI. É que durante um tempo se existiu um consenso logo nos primeiros dias da pandemia, quando se tinha as primeiras notícias no planeta, de Wuhan, de Milão, do que acontecia na Itália, do que acontecia na Europa. O consenso ali é que o mundo estava escandalizado com o número de mortos. E, devido a isso, era necessário fazer de tudo para que o vírus aqui não chegasse e, se chegasse, tomar as medidas necessárias. Esse consenso, doutora Mayra, senhor presidente, senhor relator, caros colegas da CPI, foi desfeito